Quando o Mi Note 10 Pro foi lançado, ele cravou a pontuação mais alta no ranking do DxOMark, dividindo posição com o Mate 30 Pro e superando Samsung e Apple com seus recentes flagships. Será que finalmente temos um intermediário chinês atropelando as gigantes de tecnologia que cobram mais caro em seus celulares? Nós vamos tirar esta prova com mais um comparativo de câmeras. Lembrando que as fotos que você verá a seguir, elas foram colocadas para votação lá no site tudocelular.com sem que o público soubesse qual smartphone registrou cada imagem. E a equipe do Tudo Celular também participou de uma votação às cegas para termos um resultado mais imparcial possível. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. O Mi Note 10 Pro é o que tem a maior resolução dos quatro, com um sensor insano de 108 megapixels, mas ele acaba comprimindo 4 pixels em um e reduzindo a resolução final para 27 megapixels. Ainda assim, ele fica acima dos demais no nosso comparativo. A vantagem de ter uma resolução tão alta é que o Note 10 Pro consegue registrar mais detalhes, mesmo de objetos mais distantes. Se você ampliar cada foto, você vai ver que ele tem a melhor qualidade, mas, convenhamos, ninguém vai sair fazendo isso. Como a maioria das fotos são apenas para publicar em redes sociais, o que importa aqui é ter a imagem mais bonita e aqui o Galaxy leva a melhor, seguido do iPhone. E em fotos à noite, será que temos o mesmo resultado? Desta vez, Apple e Samsung brigam pelas melhores capturas em locais mais escuros e acabam empatando. O Note 10 Pro, que tinha ficado em último na votação, ficou com a medalha de bronze aqui. Todos os modelos do nosso comparativo oferecem modo noturno, que é uma coisa que prolonga a exposição para permitir que mais luz chegue no sensor. Mas apenas isso não é suficiente. Você precisa regular bem o contraste, controlar os ruídos e evitar a perda de detalhes. Se o Pixel 4 XL peca em locais mais escuros, o seu modo noturno consegue virar totalmente o jogo ao seu favor, entregando a melhor foto aqui. E dessa vez, o Mi Note 10 Pro empata com o iPhone Pro Max, deixando a Samsung lá na lanterninha. O Samsung até consegue aumentar bastante a claridade das fotos, mas dá para perceber uma queda acentuada nas texturas, deixando a pele da modelo com várias manchas. Já vimos em outros comparativos que a Samsung simplesmente reina com HDR, especialmente quando a gente fotografa contra a luz. E mais uma vez a coreana leva a vitória. O Note 10 Plus de longe faz o melhor controle de contraste e recupera detalhes que seriam engolidos pelas sombras. O Mi Note 10 Pro leva a medalha de prata, seguido do Pixel 4 XL. E aqui é um ponto em que a Apple precisa melhorar nos próximos iPhones. O HDR ele não precisa funcionar bem só quando ele é forçado no manual, mas também é importante que ele detecte as cenas que precisam de correção de alcance dinâmico para evitar que as partes que estão contra a luz fiquem muito escuras, como normalmente acontece quando a gente fotografa ao entardecer. E a Samsung mais uma vez leva a melhor, deixando a Apple em segundo, enquanto desta vez o Mi Note 10 Pro fica em último. Nem sempre ele ativa o HDR quando necessário e mesmo quando ligado, às vezes ele falha. O Mi Note 10 Pro é um celular que ele leva o zoom a sério, tanto que ele possui duas câmeras teleobjetivas, sendo uma com zoom óptico de 2 vezes e a outra de 5 vezes. Mas curiosamente, ele não é o que registra a melhor imagem, perdendo a primeira colocação para o Pixel 4 XL, mostrando que o Google acertou em finalmente incluir uma câmera tele em seu flagship. A Apple sempre se destacou ao registrar fotos de longe, mas aqui ela fica em terceiro, deixando o Note 10 Plus em último. E quando a gente tenta fotografar alguma coisa que está ainda mais longe? É aí que o Mi Note 10 Pro mostra o benefício de ter tantas câmeras. A sua imagem é a mais limpa das quatro, além de ter um ótimo equilíbrio de cores e contraste. Desta vez, é a Samsung que leva a medalha de prata, vindo o Pixel 4 XL logo em seguida. E se o iPhone trabalha bem com pouco zoom, quando a gente força ele para registrar alguma coisa mais distante, a queda na qualidade é considerável. Dos modelos do nosso comparativo, só o da Xiaomi traz uma câmera dedicada para macro e, curiosamente, é a que oferece o pior resultado. Não que a imagem em si seja ruim, mas como o sensor tem resolução mais baixa, você não vê a mesma riqueza de detalhes dos demais que usam a câmera principal. E aqui a Samsung sai na frente com uma grande vantagem, mas ela tende a saturar mais do que deveria. O Pixel 4 XL também sofre do mesmo problema, mas a macro apresenta alta qualidade. E para quem não é fã de cores reforçadas, vai preferir o iPhone, que ficou em terceiro. Enquanto muitos esperavam ver uma câmera grande angular no Pixel 4 XL, o Google achou melhor adotar uma teleobjetiva. Então, se você quer tirar fotos mais amplas e com boa qualidade, o Galaxy Note 10 Plus é a sua escolha. O Mi Note 10 Plus ele registra fotos melhores que o iPhone, com isso fica em segundo, mas o campo de visão é mais limitado. E a Samsung, que sempre se destacou com as suas lentes ultra-wide, pelo visto ainda vai continuar na frente por um bom tempo. E isso fica ainda mais evidente à noite, quando nós vemos os demais sofrerem com fotos bastante escuras. Mas aqui o iPhone acabou saindo um pouco melhor do que o rival chinês. E se você é fã do modo retrato, você vai ficar em dúvida entre qual celular escolher. Pelo menos de dia, os quatro mandam super bem e geram um efeito de alta profundidade. Porém, nem todos fazem uma boa separação entre os planos. O modelo da Xiaomi é o nosso favorito, seguido pelo modelo da maçã. O Galaxy fica em terceiro. Já em locais mais escuros,
a situação muda completamente. O Pixel, de longe, é o melhor para desfocar fotos em locais mais escuros. O iPhone tem qualidade próxima, mas apresentou mais ruídos. E se o Xiaomi venceu na disputa de dia, à noite ele acabou caindo para a última colocação com a foto mais escura e cheia de falhas. Encerrando aqui a parte de fotos, nós vamos para as câmeras frontais. A linha Pixel, ela sempre se destacou em selfies, mas quando o efeito retrato entra em ação, a Apple leva melhor, sendo a nossa favorita. E a Samsung também evoluiu muito, mas ela ainda apresenta alguns retoques de pele indesejados, e por isso o segundo melhor é o Pixel. O Mi Note 10 Pro pode até impressionar com as suas câmeras traseiras, mas a frontal leva pior aqui. Já em locais mais escuros, a situação muda completamente de novo. O Google recupera a dianteira e entrega a melhor foto, mesmo que não seja tão clara quanto a do Mi Note 10 Pro, que fica em terceiro. A Apple registrou uma foto mais escura, porém com menos falhas no modo retrato que o Galaxy Note 10 Plus, que ficou em último. E mais uma vez, o Galaxy Note 10 Plus levou a melhor em fotos. Mas será que o iPhone 10 Pro Max ainda é a melhor escolha para gravação de vídeos? Como nós vimos em nossos outros dois comparativos, ele se destaca pelo sistema de estabilização de imagem eficiente e foco bastante ágil. Ele é o único aqui que grava em 4K 60 quadros por segundo com a câmera frontal e captura áudio espacial com um efeito mais envolvente. A lente frontal também é mais ampla e permite gravar vídeos com várias pessoas junto. A Samsung segue em segundo. O seu sistema de estabilização é igualmente eficiente, mas o foco é consideravelmente mais lento que o do iPhone. O modelo da Samsung grava em 4K com a frontal, mas não tem a estabilização avançada como a rival da maçã e ainda pode decepcionar com excesso de ruídos à noite. A captura de áudio também é ótima. E ter tantas câmeras não ajudou o Mi Note 10 Pro a vencer nas fotos, e em vídeos ele também fica abaixo dos flagships mais avançados da Apple e Samsung. Ele não treme tanto, o foco é ágil e ele não sofre tanto com ruídos à noite. A captura de áudio também é boa, mas não chega a ser um destaque. E por não ter uma plataforma avançada, ele fica limitado a gravar a 30 fps na resolução 4K. Os celulares do Google nunca se destacaram na gravação de vídeos e o Pixel 4 XL é mais um que segue a regra. Ele também não grava em 4K 60 quadros por segundo, e isso é uma escolha curiosa por parte do Google, porque outros com o mesmo hardware não possuem essa limitação. Ele também é o que mais sofre com ruídos em cenários mais escuros, e apesar do seu sistema de estabilização não ser tão eficiente quanto o do iPhone, o seu foco é bastante ágil. Aqui a gente vai ter que discordar do DxOMark, porque o Mi Note 10 Pro não supera os flagships da Apple e Samsung e ficou até um pouco abaixo do Pixel 4 XL, que tem nota muito inferior na mesma plataforma tão aclamada. E é bom lembrar que aqui entra em questão os votos do público e da equipe do Tudo Celular. E no geral, o Galaxy Note 10 Plus foi o melhor em fotos, levando a vitória em metade do nosso comparativo. Ele agrada a maioria com seu HDR eficiente, faz ótimas macros e a sua câmera ultra-wide vai além da concorrência. A Apple vem aí logo em seguida, levando vantagem em selfies em modo retrato, além de ter a melhor filmadora. O 11 Pro Max pode até não ter ficado em primeiro em muitas fotos, mas ele conquistou muitas medalhas de prata. E o Pixel 4 XL se supera com o modo noturno e também leva a melhor com desfoque em locais mais escuros. Se você tira mais fotos à noite, ele é a nossa recomendação. O Mi Note 10 Pro também é bom para efeito retrato e o seu zoom é o mais avançado dos quatro, mas as suas câmeras não são tão impressionantes assim. Claro, ele é o mais barato e sem dúvidas é a melhor câmera que nós já vimos em um celular intermediário. Então, se você quer a melhor experiência em câmera, vai no Galaxy, que custa bem menos que o iPhone. Já se a sua dúvida está entre o Pixel 4 XL e o Mi Note 10 Pro, escolhe o mais barato. Os dois serão ótimas fotos, com o da Xiaomi sendo o melhor de dia e o do Google à noite. E para mais detalhes sobre a câmera de cada modelo e também para ver com calma cada foto, eu convido você a acessar a matéria completa lá no Tudo Celular pelo link aqui abaixo. Eu fico por aqui e até a próxima!